Urgente. Trump revoga sanções Magnitsky contra Moraes e esposa e expõe crise entre Estados Unidos e Brasil. O efeito Trump e a tensão entre o Brasil e os Estados Unidos. A decisão do presidente Donald Trump de retirar as sanções Magnitsky impostas ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa representa um novo e explosivo capítulo na já desgastada relação institucional entre Washington e Brasília. Para muitos observadores do cenário político internacional, Trump enviou um recado claro: os Estados Unidos não aceitam mais o uso político, interno ou externo, de mecanismos internacionais de punição que deveriam ser reservados para casos comprovados de corrupção, abuso de poder e violações graves de direitos humanos. Ao reverter a medida, o presidente norte-americano não apenas reafirma sua postura de enfrentamento a estruturas burocráticas e globalistas, mas também reposiciona o debate sobre a influência internacional em decisões que impactam diretamente na estabilidade política brasileira. Enquanto setores alinhados ao globalismo tentam minimizar o gesto, o público conservador vê na revogação um marco simbólico de resistência contra excessos autoritários e judicialização da política. O que foi a sanção Magnitsky e por que ela foi tão polêmica? A Lei Magnitsky, adotada pelos Estados Unidos, foi criada para punir indivíduos envolvidos em corrupção sistêmica e violações severas de direitos humanos. A lógica dessa legislação sempre foi clara: identificar casos extremos, documentados e comprovados de crimes de Estado. No entanto, a tentativa de enquadrar figuras brasileiras, sem um processo claro ou transparente, acendeu alertas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A sanção originalmente imposta a Moraes e sua esposa gerou questionamentos sobre motivações políticas e possíveis manipulações internacionais envolvendo grupos que viam no ministro brasileiro uma peça estratégica em movimentos jurídicos que interferiam diretamente na dinâmica política nacional. A decisão foi vista por muitos como uma extrapolação da política externa norte-americana, influenciada por lobbies e articulações internas de interesses que não representam a visão da maioria dos cidadãos americanos. Trump intervém. O fim da manobra globalista. A revogação feita por Trump tem uma mensagem que vai além da esfera jurídica. Ela desmonta uma narrativa cuidadosamente construída pelos setores progressistas que tentavam transformar sanções internacionais em instrumento de intimidação política. Ao retirar Moraes da lista Magnitsky, Trump deixa claro que não compactua com julgamentos opacos, seletivos ou baseados em dossiês sem comprovação sólida. Para o público conservador brasileiro, esse movimento ecoa como uma denúncia implícita da série de abusos de poder amplamente discutidos nos últimos anos: censura de perfis, bloqueio de vozes discordantes, operações políticas travestidas de decisões técnicas e uma escalada de medidas judiciais que ultrapassaram, na visão de muitos, qualquer parâmetro razoável de equilíbrio entre os poderes. Impacto direto no Brasil. Abalo nas narrativas internas. A retirada das sanções causa impacto imediato na narrativa construída por grupos que buscavam legitimar ações internas do judiciário brasileiro utilizando instrumentos externos como argumento de autoridade. Agora, a revogação joga luz sobre a fragilidade dessa estratégia, expondo que as justificativas apresentadas não resistiram a uma análise mais rigorosa da equipe de Trump, conhecida por seu combate frontal a burocracias globalistas e estruturas supranacionais que tentam controlar, por cima, decisões soberanas de países democráticos. Além disso, o gesto de Trump reacende o debate sobre a credibilidade das instituições brasileiras aos olhos da comunidade internacional. Se a sanção era usada como prova de que havia consenso global sobre supostos abusos, a revogação desmonta completamente essa narrativa e devolve ao Brasil o peso de lidar internamente com seus próprios conflitos institucionais. Trump, soberania nacional e um recado ao establishment. O simbolismo dessa decisão não pode ser subestimado. Ao intervir diretamente na lista Magnitsky, Trump demonstra que continua disposto a enfrentar estruturas internacionais que tentam transformar instrumentos jurídicos em armas de guerra geopolítica. A soberania das nações, segundo Trump, não pode ficar refém de burocratas ou grupos organizados que tentam influenciar governos pela via indireta. A decisão reforça também sua postura histórica contra o Deep State, termo que descreve grupos dentro do aparato estatal americano que atuam à revelia da vontade popular e tentam manipular políticas de Estado. Para Trump, a transparência e o respeito ao devido processo legal são fundamentais, e a inclusão de Moraes e sua esposa nunca atendeu a esses critérios. As repercussões no Brasil, reação do judiciário e da classe política. No Brasil, a retirada das sanções obriga o establishment a reformular discursos e estratégias. Setores da imprensa que celebraram a sanção agora procuram minimizar a revogação, enquanto grupos políticos alinhados ao progressismo tentam desviar o foco. Contudo, entre os conservadores, a leitura é clara.
Trump expôs a fragilidade das narrativas que buscavam criminalizar opositores por meio de mecanismos internacionais. É esperado que a reação institucional no Brasil seja marcada por tentativas de desqualificar a decisão americana ou reinterpretá-la de forma conveniente. Mas, independentemente disso, a mensagem já ficou registrada. A comunidade internacional não está mais disposta a aceitar justificativas frágeis ou narrativas fabricadas para sustentar avanços autoritários. Porque isso importa para o futuro do Brasil. Mais do que um gesto diplomático, a retirada da Magnitsky reacende um debate fundamental: a necessidade de restaurar o equilíbrio entre os poderes, garantir a liberdade de expressão e evitar que decisões judiciais sejam utilizadas como ferramenta de perseguição política. A ação de Trump coloca o tema novamente em pauta e devolve ao público conservador uma referência internacional que legitima o questionamento dos abusos cometidos nos últimos anos. Além disso, demonstra que existem lideranças mundiais atentas ao que ocorre no Brasil, e que não permitirão que mecanismos internacionais sejam manipulados para atender a interesses domésticos de um grupo restrito. Conclusão: um ponto de virada no cenário internacional. A revogação das sanções Magnitsky por Donald Trump não é um gesto isolado. Trata-se de um movimento estratégico que enfraquece a estrutura narrativa construída em torno da autoridade suprema de certos setores do judiciário brasileiro e reposiciona o debate sobre democracia, soberania e liberdade. Ao retirar Moraes e sua esposa da lista, Trump envia ao Brasil e ao mundo uma mensagem clara: decisões internacionais não podem ser usadas como ferramenta política, e a soberania das nações deve ser respeitada. Para o público conservador, é um respiro e um reforço importante em um cenário marcado por tensão, censura e confrontos institucionais constantes. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.